Capítulo 4. Nos dias em que os imigrantes europeus e indianos lutavam para controlar o Quênia, naquela época era totalmente inimaginável pensar que uma pessoa negra pudesse estar próxima do poder. O Sr. Rogers, funcionário agrícola, certa vez, ao viajar de trem de Nairobi para Nakuru, avistou as densas florestas de Gitima e de repente viu sua mente de planejador ser atraída por elas. Sua paixão não era política, algo estranho naquela época, e sim o desenvolvimento agrário. Por que não um posto de pesquisa florestal? Perguntou-se enquanto o trem rebombava em direção ao declive e até o grande vale logo abaixo. Mais tarde ele voltou a Gitima para ver a floresta. Seu plano começou a tomar forma. Escreveu cartas a toda pessoa de certa importância e chegou a solicitar sem êxito uma entrevista com o governador. Maluco, é o que achavam dele. A ciência na África Negra? Gitima e a floresta densa o possuíram, como um demônio maligno. Mas ele não parava. Falava consigo mesmo sobre o plano, falava com todo mundo. Um dia foi atropelado por um trem no cruzamento de Gitima e morreu instantaneamente. Mais tarde, foi criado um posto de pesquisa florestal na região, não como um tributo ao seu martírio, mas como parte de um novo plano de desenvolvimento colonial. Em breve, o posto de pesquisa florestal e agrícola de Gitima fervilhava de cientistas e administradores europeus. Dizem que o fantasma dele assombra o cruzamento ferroviário e que todo ano o trem rebombante exige um sacrifício humano do povoado de Gitima. A última vítima foi o Dr. Henry Van Dyke, um meteorologista gordo e bêbado que sempre jurara, segundo os trabalhadores africanos, que se mataria se Kenyatta algum dia fosse libertado de Lodwar e Lokitang. Seu carro foi atropelado no trem pouco depois do retorno de Kenyatta para casa, de Maralau. As pessoas de Gitima, até mesmo seus inimigos, ficaram consternadas com a notícia. Tinha sido acidente ou o homem se suicidara? Karanja, que trabalhava na biblioteca de Gitima, espanando livros, mantendo-os eretos nas prateleiras e escrevendo etiquetas, se lembrava do Dr. Van Dyke, em grande parte por causa de uma estranha mania sua. Ele se aproximava dos trabalhadores africanos, passava o braço sobre seus ombros e depois, de repente, dava um tapa nas suas bundas incautas. Costumava pousar a mão e apalpar suas nádegas, despejando um bafo alcoólico sobre os ombros de suas vítimas. Em seguida, tinha uma inesperada explosão de riso, alto e solto. Karanja detestava esse riso. Ele nunca sabia se o Dr. Van Dyke esperava que ele também risse ou não. Portanto, Karanja afivelava um sorriso nervoso na cara que o fazia detestar ainda mais o Dr. Van Dyke. Mesmo assim, a notícia da morte do homem, com o carro e o corpo totalmente estraçalhados pelo trem, lhe provocara ânsia de vômito. Karanja pegou um stencil virgem de uma pilha em cima da mesa e começou a escrever etiquetas. Os livros recentemente encadernados em Gitima pertenciam ao Ministério da Agricultura, em Nairobi. Logo, a mente de Karanja perdeu a consciência de outras coisas, o Huro ou o Dr. Van Dyke, e ele se concentrou na etiqueta à mão. Estudos de Agronomia, volume. De repente, sentiu a presença de um homem na sala. Deixou cair o stencil e girou na cadeira. Seu rosto escureceu um tom. Tentou com dificuldade controlar a caneta trêmula na mão. Por que vocês não batem na porta antes de entrar correndo? Ele sibilou para o sujeito na porta. Eu bati 3 vezes. Não bateu, não. Você sempre entra como se isso aqui fosse a tinguira de seu pai. Eu bati nesta porta aqui. Mas fraco, como uma mulher? Por que você não pode bater com força, como um homem circuncidado? Karanja alteou a voz, batendo ao mesmo tempo na mesa para frisar todos esses pontos. Perguntarei à sua mãe quando eu foder ela. Você está insultando minha mãe, seu. Mesmo agora posso repetir a dose com ela. Ou com a sua irmã. São elas que podem dizer a você que Muaura é um homem circuncidado. Karanja se levantou. Os dois lançaram olhares de fúria um para o outro.
Por um instante, parecia que a coisa ia acabar em pancadaria. Você me diz isso assim, sem mais nem menos? É a mim que dirige tantos insultos? Disse com veneno na língua. O lábio inferior de Muaura caiu. Sua barriga inflava e desinflava. A respiração era rápida e pesada. Em seguida, pareceu se lembrar de algo. Conteve a língua. De qualquer maneira, sinto muito, disse ele de repente numa voz com um toque de ameaça. Pois devia sentir. O que quer aqui? Nada. É só que o Thompson quer te ver, só isso. Muaura saiu. A tensão de Caranja se transformou em ansiedade. O que Thompson queria? Talvez dizer algo sobre pagamento. Ele bateu no seu guarda-pó caque, passou um pente no cabelo de cor amarronzada e correu pelo corredor até a sala de Thompson. Bateu com coragem na porta e entrou. O que é? Por que vocês batem com tanta força? Pensei que o senhor tivesse me chamado, falou Caranja numa voz fraca, se apresentando como sempre se apresentava diante de algum branco, com os pés ligeiramente separados, mãos entrelaçadas nas costas, toda atenção obsequiosa. Ah, sim. Você conhece minha casa? Sim, senhor. Dê um pulo até lá e diga à senhora Thompson que não vou almoçar em casa. Eu vou... espere um pouco. Vou te dar uma carta. John Thompson criara a mania no decorrer dos anos de escrever cartas. Ele rabiscava bilhetes para todo mundo. Raramente mandava um mensageiro a qualquer lugar, fosse ao diretor, ao estoque para buscar papel, ou à oficina para um prego ou dois, sem um bilhete junto explicando meticulosamente todos os detalhes. Mesmo quando seria mais fácil encontrar pessoalmente o funcionário, ele preferia mandar uma carta. Caranja pegou o bilhete e se demorou um instante ou dois, na esperança de que Thompson falasse sobre o aumento de ordenado que ele pedira recentemente. O patrão, contudo, voltou a fitar vagamente a pilha de papel na sua mesa. John Thompson e a senhora Dickinson usavam Caranja como menino de recados pessoal. Caranja aceitava as missões com diligência ressentida. Não havia mensageiros pagos em Guitima? A senhora Dickinson era a bibliotecária. Era uma mulher jovem, separada do marido, que não fazia segredo de viver com o namorado. Raramente estava na sua sala, mas, quando estava, homens e mulheres iam vê-la aos montes, e o aposento transbordava de risos e vozes agudas o dia inteiro. Entusiasta do Rally East African Safari, ela sempre participava, como copiloto do namorado, mas nunca terminou a prova. As incumbências dela eram as que Caranja mais detestava. Muitas vezes ela o mandava, por exemplo, aos bairros africanos para comprar carne para seus 2 cachorros. Hoje, enquanto seguia na sua bicicleta que rangia, ele estava mais uma vez cheio de planos. Iria certamente reclamar junto a John Thompson desses mandados triviais. Não, o que mais aborrecia Caranja não eram os mandados e sua trivialidade, mas a maneira como eles afetavam a sua reputação entre os outros trabalhadores africanos. Contudo, Caranja preferia aguentar a humilhação a perder o bom nome que conquistara entre os brancos. Ele vivia desse nome e do poder que ele lhe dava. Em Guitima, as pessoas acreditavam que bastava uma reclamação sua para fazer alguém perder o emprego. Caranja sabia desses temores. Muitas vezes, quando os homens entravam na sua sala, ele de repente dava um olhar frio, fazia insinuações ou simplesmente rosnava para eles. Desse modo, aumentava o medo e a insegurança deles. Mas ele também temia os homens e alternava essa postura feroz com a amizade servil. Uma cerca bem podada de eucaliptus degum circundava o bangalô dos Thompson. Na entrada, trepadeiras verdes, enredadas num suporte de madeira, formavam um arco cheio em cima, caindo em seguida dos lados até a cerca. A cerca abrigava jardins de flores, gloriosas e poméias tricolores, buganvílias, girassóis. No entanto, era a cor do roseiral que se sobrepunha à das demais.
A senhora Marjorie Thompson cultivava rosas vermelhas, rosas brancas, rosas rosadas, rosas de todos os tons. Agora ela surgiu desse jardim colorido e foi até a porta. Estava vestida de calças brancas finas e uma blusa que parecia pender de seus peitos pontudos. Entre aqui em casa, disse ela displicentemente depois de ler o bilhete do marido. Estava entediada de ter de ficar sozinha em casa. Normalmente ela conversava com seu empregado doméstico ou com seu garoto chamba. Às vezes se desentendia com eles e sua voz alta podia ser ouvida da rua. Os 2 garotos tinham ido embora e foi durante esses dias que ela acabara percebendo como eles eram uma parte importante da casa. Caranja ficou espantado porque ela nunca o convidara antes a entrar. Ele ficou sentado na borda da cadeira, com as mãos inseguras nos joelhos, olhando displicentemente para o teto e as paredes, para evitar a visão dos seios dela. Marjorie sentiu um poder sensual diante do temor e constrangimento que ela infligia em Caranja. Por que ele não olhava para ela? Ela já o vira várias vezes, mas nunca pensara nele como homem. Agora ela sentiu uma súbita curiosidade de saber que pensamentos havia dentro de sua cabeça. O que ele pensava da casa, da Uhuru, dela? Deixou fluir sua imaginação. Sentiu um calor percorrê-la e se levantou ligeiramente irritada pela excitação. Você gostaria de chá, café ou outra coisa? Eu preciso ir. Caranja exprimiu seus pensamentos gaguejando. Tem certeza de que não quer café? Não ligue para a senhora Dickinson, disse ela sorrindo, sentindo-se indulgente, quase contente com a cumplicidade. Está bem, ele respondeu, afundando-se cada vez mais na poltrona, com os olhos a ansiar pela porta e a cerca mais além. Mesmo agora, ele não tinha coragem de se recostar e se sentir confortável. Ao mesmo tempo, queria desesperadamente que um dos trabalhadores estivesse ali para ver que uma branca lhe servia café, a mulher do secretário da administração. Na cozinha, Marjorie brincava com bules e xícaras. A despeito de sentir vergonha pela excitação, não abdicou dela. Ela só conseguia se lembrar de ter sentido um fogo assim uma vez antes. Foi no dia em que dançara com o Dr. Van Dyke no albergue de Guitima. Isso foi pouco depois do desastre de Hira. Ela se sentia atraída e ao mesmo tempo nauseada pelo seu bafo de bêbado. Quando mais tarde da noite ele a levou para um passeio de carro, ela se submeteu ao seu desejo. Deixou que ele fizesse amor com ela e viveu pela primeira vez a terrível beleza da rebeldia. À espera na sala, Caranja viu seu constrangimento nervoso ser substituído por um desejo diferente. Será que ele deveria perguntar a ela? Pensou. Talvez ela lhe desse o que ele realmente queria, a negação do boato de que os Thompson voltariam de avião para a Inglaterra. Muitas vezes Caranja caminhara em direção a Thompson resolvido a perguntar-lhe de modo direto. Mas sua barriga se enchia de água fria. O coração saculejava violentamente quando ele chegava perto do homem branco. Sua determinação sempre acabava do mesmo modo. Cumprimentava John Thompson e em seguida passava por ele como se tivesse algo a fazer mais adiante. O que Caranja temia mais que os boatos era a possibilidade de serem confirmados. Desde que ele não soubesse a verdade, podia interpretar a história da única maneira que alimentava sua esperança. O surgimento do governo negro não significaria, jamais poderia significar, o fim do poder branco. Thompson, como diretor do distrito e agora secretário da administração, sempre parecera a Caranja a expressão inelutável desse poder. Como era possível, então, que Thompson partisse? Marjorie voltou com 2 xícaras de café. Você usa açúcar no café? Não, ele respondeu automaticamente, percebendo ao mesmo tempo que não tinha coragem de perguntar a ela sobre os boatos. Caranja detestava chá ou café sem muito açúcar.
Marjorie se sentou diante de Caranja e cruzou as pernas. Botou sua xícara no braço da poltrona. Caranja segurava a sua com ambas as mãos, com medo de derramar sequer um pingo no tapete. Ele estreitava os olhos toda vez que levava a xícara perto dos lábios e das narinas. "Quantas mulheres você tem?" ela perguntou. Esta era a sua pergunta predileta aos africanos. Começou quando ela descobriu que seu último cozinheiro tinha 3 mulheres. Caranja estremeceu como se Marjorie tivesse arranhado uma ferida cicatrizada apenas superficialmente. "Mumbi, eu não sou casado." "Não é casado? Achei que vocês... Você vai comprar uma mulher?" "Não sei." "Você tem alguma mulher amiga?" Ela insistia, com a curiosidade aumentando. Tinha um tom caloroso na voz. Algo na característica de sua voz tocou Caranja. Será que ela compreenderia? Será? "Eu tive uma mulher. Eu a amava." Disse audaciosamente. Ele fechou os olhos e, com um esforço súbito, engoliu o café amargo. "Por que não se casou com ela? Ela morreu? Ou ela não me quis?" Ele respondeu. "Sinto muito", disse ela com emoção. Caranja se lembrou de quem ele era e onde ele estava. "Posso ir agora, Mensahib? Algum recado para Buana?" Ela esquecera por que Caranja entrara em casa. Leu de novo o bilhete do marido. "Não, muito obrigada", ela disse na porta. Era quase meio-dia quando Caranja deixou a casa dos Thompson. A ferida que Marjorie arranhara ardeu por um tempo. Em seguida ficou muito contente. Queria que Muaura o tivesse visto na casa. Ele também desejou que o empregado doméstico estivesse presente, porque assim a informação de sua visita se espalharia. No caso, ele mesmo teria de contar. Isso teria menos força e resultado. Sendo quase hora do almoço, foi direto para a cantina no bairro africano, pensando na sua visita e na xícara de café amargo. A cantina se chamava Seu Amigo Até a Morte, abreviado para Amigo. As paredes de pedra estavam cobertas de gordura, campo fértil para as moscas. Elas zumbiam em volta dos fregueses, pulavam em cima das xícaras e dos pratos, e às vezes até faziam amor em cima da comida trazida à mesa. Rosas de plástico, em latas, decoravam cada mesa que rangia. O lema da casa estava pintado em letras de forma na parede. Venham a mim todos os que têm fome e sede, e eu os saciarei. Em outra parte da parede, perto do caixa, havia um poema cuidadosamente enquadrado. Já que os homens entre si só fazem se enganar, mostre-me em quem posso confiar. Em muitos confiei numa ânsia vã. Então, se quer fiado, amigo, volte amanhã. Amigo era a única cantina autorizada em Guetima. Foi lá que Caranja encontrou Muaura. Não era bom criar inimigos, dizia sempre Caranja a si mesmo, depois de se afastar de algum outro trabalhador. Sinto muito pelo incidente, disse rapidamente Caranja, afabilidade que não emplacou. Espero que você encare isso como um pequeno chaúre entre amigos. Sabe, tem gente que não compreende que o nosso trabalho de escrever etiquetas para todos esses livros científicos exige concentração. Se alguém abre a porta com violência sem avisar, aquilo perturba e estraga as letras. Eu te digo, se você conhecesse essa biblioteca como eu conheço, você pensaria que ela se separou do marido por nada. Garçom, 2 xícaras de chá. E rápido. Agora, quais são as novas de Rungay? John Thompson, alto, com a pele coriácea grudada no osso, não foi a Nairobi, mas ficou em Guitima durante a hora do almoço, fazendo menção de trabalhar, isto é, levantar, ir ao armário na parede, tirar uma pasta e voltar à mesa, com seu rosto que o sol curtira até ficar permanentemente impessoal, quase como se sua cabeça estivesse em coisas distantes e remotas.
As mãos finas e os olhos claros percorriam cada arquivo meticulosamente antes de devolvê-lo ao armário. Endireitou-se uma ou duas vezes na cadeira e seu dedo brincou com algumas pregas acumuladas no canto da boca. No entanto, Thompson contemplava o mata-borrão limpo na mesa, a caneta e o porta-lápis, o tinteiro, as paredes e o teto do escritório caiados de branco, como se procurasse um padrão que mantivesse a coerência das coisas na sala. Mas sua cabeça só pulava de pensamento em pensamento. Ele então pegou o exemplar do dia, segunda-feira, do East African Standard, o diário mais antigo do Quênia, e se recostou na cadeira. Passando os olhos pelas reportagens sobre as preparações para a Uhuru na quinta, Thompson se encolheu com uma vaga sensação de traição. Ele não sabia o que havia no jornal, desde o governo autônomo de junho, que lhe causava essa sensação, se eram as notícias da Uhuru, que ele já conhecia, ou o tom de aceitação demasiadamente fácil das coisas. Depois que viu o retrato do primeiro-ministro na primeira página, não conseguiu olhá-la de novo e passou rápido para a segunda página. Depois sentiu vergonha dessa reação, mas não conseguiu se obrigar a voltar atrás. Thompson já sabia que o Duque de Edimburgo representaria a rainha. Quaisquer notícias da Uhuru sempre o faziam recordar o fato de que ele tinha esta informação reservada. Não importava como encarasse a coisa. Thompson ficava mordido pela tristeza em saber que o Duque ficaria sentado vendo a bandeira ser arriada, para jamais ser hasteada de novo naquele recanto distante da costa de Albion. Essa tristeza se acentuou ao recuar em sua mente até 1952, quando a rainha, então princesa, visitara o Quênia. Por um instante, Thompson esqueceu o jornal e reviveu aquele momento em que a jovem mulher apertara sua mão. Ele era então chefe do distrito. Ficou emocionado. Seu coração se acelerara como se um pacto tivesse sido firmado entre eles. Naquele momento, ali, ele teria feito tudo por ela. Teria se esfaqueado para provar sua disposição em cumprir aquela missão que, apesar de implícita, parecia personificada pela pessoa e pelo sorriso dela. Ao relembrar esse enlevo, Thompson afastou involuntariamente o jornal e se levantou. Tinha um reflexo instável, um brilho aquoso nos olhos. Continuou até a janela murmurando baixo. Que diabo significa tudo isso? Passada a excitação momentânea, instalou-se uma dureza no seu abdômen. Inclinou-se para a frente, com o olhar a vistoriar displicentemente o panorama. Diante dele jaziam os tetos baixos de ferro corrugado dos 3 laboratórios, um de fitopatologia e reflorestamento, um de física de solos e outro de composição de solos. À esquerda, havia estufas espalhadas em grupos de 2 ou 3. Ele observou a doutora Linde, fitopatologista do posto, atravessar a rua de macadame. Ela sumiu rapidamente atrás das estufas. Alguns segundos depois, seu cão, um bull mastiff marrom com papada preta, veio correndo dos laboratórios atrás dela. À direita, ele podia ver a biblioteca. Um grupo de africanos deitados na grama sob o beiral. Tudo tão silencioso, pensou Thompson, passando a vista agora pelo gramado verde até o prédio de química, o laboratório mais próximo. Tubos de ensaio e mais tubos de ensaio jaziam perfeitamente arrumados ao lado da janela de vidro. Essas coisas continuariam depois de quinta-feira? Talvez por 2 meses. E então, os tubos de ensaio e as provetas estariam quebrados ou espalhados e sujos no cimento. As estufas e as sementeiras cheias de pragas, e o mato externo, que havia sido cuidadosamente podado, avançaria gradualmente sobre a área cercada dos prédios, repleta de lixo. O bull mastiff surgiu do outro lado do prédio de química, ia farejando a superfície do gramado.
Em seguida, parou e levantou a cabeça em direção à biblioteca. Thompson ficou tenso. Alguma coisa ia acontecer. Ele sabia e ficou à espera, incapaz de dominar aquela fria excitação. De repente, o cão começou a latir enquanto atravessava o pátio em direção ao grupo de africanos. Alguns deles gritaram e se dispersaram em várias direções. Alguém não conseguiu correr a tempo. O cão se atirou sobre ele. O sujeito tentou sair de lado, mas o cão o imprensou contra a parede. De repente, ele se abaixou, pegou uma pedra e ergueu-a no ar. O cão estava agora a poucos passos de distância. Thompson ficou à espera de que acontecesse o que ele temia. No momento exato, a doutora Lynde surgiu em cena, e quando o cão estava prestes a pular sobre o sujeito, gritou algo. Thompson recuperou o fôlego, primeiro inspirando profunda e longamente, depois respirando rápido, aliviado e meio decepcionado por não ter acontecido nada. Ele deixou a sala e atravessou o pátio gramado em direção à biblioteca, onde se aglomerara o pequeno grupo de africanos. A doutora Lynde segurava seu cachorro pela coleira com a mão esquerda, apontando um dedo acusador da direita para a Caranja. Que papelão! Que grande vergonha! Ela dizia, pondo o máximo de desdém possível na voz. Caranja olhava para o chão, com medo e raiva no olhar. As gotas de suor no rosto ainda não haviam secado. O cachorro, veio vindo. Mensahib, gaguejou ele. Eu jamais imaginaria isso de você, jogando pedras no meu cachorro. Pedras não, eu não joguei pedras. Ah, como vocês mentem? Ela disse olhando para os outros em volta. Em seguida voltou-se para a Caranja. Eu não te peguei segurando uma pedra? Devia ter deixado que ele te pegasse. Agora mesmo quase tenho vontade de fazer isso. Nesse ponto, John Thompson entrou em cena. Os africanos abriram alas, a doutora Lynde parou de recriminar Caranja e sorriu para Thompson. Caranja levantou a cabeça, esperançoso. Os demais africanos olharam para Thompson e pararam de murmurar e reclamar. O súbito silêncio e os múltiplos olhares perturbaram Thompson. Ele se lembrou dos detentos do Hira no dia em que fizeram greve. Sentiu agora o mesmo ar de hostilidade. Precisava manter sua dignidade, até o fim, mas foi tomado de pânico. Sem olhar especialmente para ninguém, ele disse as primeiras palavras que lhe vieram à cabeça em Suahili. Eu resolvo isso. E sentiu imediatamente que era a coisa errada a dizer. Cheirava demais a uma desculpa. Quebrou-se o silêncio. Os homens agora gritavam, apontando para o cachorro. Outros faziam gestos vagos no ar. Caranja olhava Thompson com gratidão. Thompson passou o braço rapidamente sobre o ombro da mulher e a tirou dali. Ele a levou pelo corredor estreito que ligava o bloco da biblioteca ao prédio da administração, sem saber para onde ia. Tudo parecia uma revivescência do passado. Hira e o cão. A doutora Lynde falava o tempo todo. Eles estão ficando grosseiros porque a Uhuru vem aí. Até mesmo os melhores estão mudando. Ele queria falar com ela sobre o cachorro, mas de certo modo achava difícil. Sabia que devia ter feito alguma coisa. E se o cachorro chegasse a Caranja? Como secretário da administração, ele supostamente tinha que lidar com as relações dos funcionários com os trabalhadores. E ele recebera um monte de reclamações sobre o cachorro da doutora Lynde da parte do secretário do Sindicato dos Funcionários Públicos, filial de Guitima. Eles tinham chegado agora a um grande viveiro de árvores cercado por um alambrado. Sentaram-se numa parte gramada. Ele queria dizer a ela a verdade, mas seria obrigado também a lhe revelar sua própria inércia. Como ficar ali fascinado pela expectativa do sangue? Na verdade, não foi culpa do garoto. Ele fitou-a. Eu vi o cachorro correndo na direção deles. Como muitos europeus no Quênia, Thompson tinha um xodó especial por animais de estimação, especialmente cães. Um ano atrás, ele levara Marjorie a Nairobi para ver Annie Get Your Gun, encenada no National Theatre pelos City Players.
jamais fora a esse teatro, porque nunca passava nada ali, e sempre ia ao Donovan Maury Theatre Club. A estrada de Gitima a Nairobi cruzava o campo. Estava muito escuro. De repente, os faróis iluminaram um cachorro prestes a atravessar a estrada. Thompson poderia ter freado, diminuído a marcha ou buzinado. Tinha bastante tempo e distância. Mas continuou como vinha. Não queria matar o cachorro, mas sabia que ia atropelá-lo. Estava grudado no assento, temendo o inevitável. De repente ouviu-se um ganido. A energia de Thompson voltou. Ele freou até parar. Abriu a porta e saiu, levando uma lanterna de bolso. Andou em volta alguns metros. Não havia cachorro em lugar algum. Olhou em ambos os lados da estrada, mas não viu sinal do cachorro, nem mesmo algum rastro de sangue. No entanto, ele ouvira o baque e o ganido. De volta ao carro, encontrou Marjorie chorando baixinho. E surpreendeu-se ao perceber que ele também estava trêmulo e não conseguia consolá-la. Talvez esteja debaixo do carro, ela disse. Ele saiu de novo e olhou debaixo do carro. Não havia nada. Prosseguiu com tristeza, como se tivesse assassinado um homem. Ele revivera a cena terrível no momento em que viu o Bus Maltife correr em direção à Caranja. O incidente ainda arranhava a sua sensibilidade quando ele tentou contar à doutora Linde o que acontecera. A dificuldade residia em separar o que ocorrera fora de sua sala, no gramado, contar-lhe só isso, daquilo que se passara dentro dele. Para sua surpresa e constrangimento, ele viu que ela chorava e desviou o olhar. O cachorro passeava entre as árvores novas. Parou ao lado de um grupo de árvores de cânfora, levantou a pata de trás e urinou. Sinto muito, a doutora Linde disse, dando uma fungada e levando um lenço branco aos olhos. Ela era uma mulher grisalha, com a pele murcha sob os olhos e nas faces. Vivia zanzando o dia inteiro no posto, entre as estufas, os laboratórios e as sementeiras. Um ser solitário, como um fantasma. Não deixe que isso a preocupe, ele disse, seguindo o cão com um olhar vago. Eu tentei, mas eu os detesto. O que posso fazer? Toda vez que os vejo, eu me lembro. Ele se remexeu na grama e percebeu sua posição ridícula frente àquela mulher que ele queria evitar, agora que o impulso de lhe contar sobre o cachorro amainara. Mas a doutora Linde estava naquele ânimo, numa súbita e santa eclosão de pura autopiedade. Quando sentimos a maior intimidade com outra pessoa, mesmo com um estranho, e ficamos prontos para lhe confidenciar os nossos mais íntimos temores e pesares. Então ela lhe contou sobre um incidente que atormentara sua vida, que tinha desgraçado sua existência. Ela vivia sozinha, em Muguga, num velho bangalô com mato por todos os lados, na altura do telhado. Adorava a casa, a solidão, a paz. Foi durante a emergência. O chefe do distrito avisou-a várias vezes que deixasse o lugar isolado e fosse para Gitima ou Nairobi, onde certamente teria proteção e segurança. Ela não quis saber disso. Os casos das mulheres assassinadas em suas remotas sedes de fazenda não lhe metiam medo. Ela viera ao Quênia para fazer um trabalho e não para se meter na política. Gostou do país e do clima e resolveu ficar. Nunca prejudicara ninguém. É verdade que muitas vezes ralhava com seu empregado doméstico, mas também lhe dava presentes, roupas, construiu uma pequena casa de tijolos para ele nos fundos e nunca exigiu que trabalhasse demais. Ele era um Kikuyu baixo de Rungay, que aparentemente fora cozinheiro, ou algo assim, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas estivera muito tempo desempregado antes de vir trabalhar para ela. Entre o empregado e o cachorro, criou-se uma amizade comovente de se ver. Certa noite, estava escuro lá fora quando o garoto pediu-lhe que abrisse a porta com urgência. Ao abri-la, 2 homens a pegaram à força e a arrastaram até a sala de visitas,
com um empregado a segui-los. Amarraram suas pernas e mãos e a amordaçaram. Ela esperava que eles a matassem, pois depois do impacto inicial, resignara-se a morrer. Mas o que sentiu não foi menos bárbaro e cruel do que se eles a tivessem matado. O cão havia latido para os dois sujeitos, mas ao ver o empregado, abanou o rabo e conteve o ataque. Mas o rapaz o fez em pedaços. O sangue espirrou nas roupas dela. Ela queria desmaiar ou morrer naquela mesma hora. Mas essa foi a parte terrível. Ela viu tudo, estava plenamente consciente. Eles pegaram as armas e o dinheiro do cofre. Mais tarde, 2 homens foram pegos e enforcados. O empregado nunca foi apanhado. Ela foi obrigada a comprar e adestrar outro cachorro. Jamais fora capaz de superar o cheiro acre, os olhares loucos e maliciosos daqueles homens. Não, ela jamais esqueceria, até o dia de sua morte. Thompson olhou para ela, se retraindo diante de sua voz, de seu corpo, de sua presença. Ambos deixaram o local, tomando caminhos diferentes, quase como se estivessem envergonhados de sua intimidade recente. Ele sentia, mais que percebia, o medo que havia sido despertado nele. No seu escritório, tentou amenizar a intensidade degradante do medo, mas só pensava no cachorro e recordava o outro cão quando os faróis se refletiram em seus olhos. O que acontecera a ele? O que teria acontecido se o Bull Mastiff tivesse pulado em Caranja e arrancado a sua carne? A hostilidade que ele viu nos olhares dos homens quando ele se aproximou deles. O silêncio, súbito, como em Hira. Lá os detentos haviam se recusado a falar. Sentaram-se e recusaram-se a comer ou beber. A resistência era férrea. Seus olhares o seguiam em todo canto. A agonia, a insônia, pensando em como quebrar o silêncio. E no escuro, ele podia distinguir os seus olhares. Nos homens na biblioteca, ele reconhecera os olhares, a mesma expressão. John Thompson trabalhara como chefe do distrito em muitas partes do Quênia. Trabalhava muito e sua habilidade para lidar de modo rápido e eficaz com os africanos era amplamente reconhecida. Uma brilhante carreira na administração colonial o esperava. Durante a emergência, fora realocado para os campos de detenção, para reabilitar os adeptos do Mau-Mau a viver uma vida normal como cidadãos britânicos. Em Hira, ocorrera a tragédia de sua vida. Uma greve de fome, um pequeno espancamento e 11 detentos mortos. O fato vazou. Como ele era o oficial em comando, o nome de Thompson foi amplamente brandido na Câmara dos Comuns do Parlamento e na imprensa mundial. Ele se tornara subitamente uma celebridade. Criou-se uma comissão de inquérito. Ele foi rapidamente afastado para Guitima, exilado da administração pública que ele amava. Mas a ferida jamais fechara. Bastava tocá-la e ela trazia de volta toda a humilhação que ele sentira na época. E agora, ao ver os seus olhares, percebeu neles uma nova e terrível possibilidade. Teria sido obrigado a aguentar novo inquérito, desta vez sob um governo negro. Se alguma coisa tivesse acontecido com Caranja, ele não conseguiu trabalhar e mesmo assim a tarde passou depressa. Talvez voltasse amanhã para acabar o serviço. Fechou a janela e reviveu a cena e seu temor. No final do corredor, Caranja esperava por ele. O que queria? Sim, levei a carta. Então, quero lhe agradecer. Thompson se lembrou de sua mentira. Olhou fixo para o menino e seguiu adiante. Pensou de novo e chamou Caranja. Sobre aquele cachorro. Senhor? Não se preocupe com isso, hein? Eu resolverei este assunto. Obrigado, senhor. E Thompson se afastou fervendo por dentro. Será que precisava amansar Caranja? A que ponto as coisas haviam chegado?
Sentiu lágrimas nos cantos dos olhos. Correu às cegas para o carro.